RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Tiago Afonso e estou aqui mais uma vez para vos levar a uma reflexão diária daquilo que são pensamentos que nós temos acerca de Deus, da Bíblia e coisas da vida. Nós temos na Bíblia, para nós a Bíblia Sagrada, o livro mais importante que existe naquilo que é uma religião cristã, vida com Deus. A Bíblia dá-nos a conhecer um pouco de quem Deus é. Aliás, é dos livros que nós temos o que é mais completo e que fala acerca de quem Deus é. Todos os outros livros são repercussões, são outros livros que falam acerca daquilo que Deus se revela por meio da Bíblia. É verdade que se nós olharmos para a natureza, para aquilo que está à nossa volta, daquilo que é o planeta Terra e tudo aquilo que foi criado por Deus, nós também conseguimos conhecer Deus por meio da criação. Mas a Bíblia é uma revelação escrita. É algo que foi escrito por homens, é verdade, mas foi inspirado, homens inspirados por Deus, para Deus se dar a conhecer ao homem. E é muito interessante nós olharmos para a Bíblia, nós temos algumas promessas de Deus e essas promessas falam acerca do caráter de Deus. Toda a gente sabe que quando alguém faz uma promessa, não é a promessa em si que é valiosa. Aliás, a promessa em si é valiosa, mas o valor dessa promessa depende muito de quem a faz. Se o caráter da pessoa que está a fazer a promessa é um caráter duvidoso, então a promessa não tem muito valor, porque à partida nós percebemos que essa promessa não vai ser cumprida, ou existe uma grande probabilidade de não ser cumprida. Então, se o caráter da pessoa que está a prometer algo for um caráter verdadeiro, íntegro, honesto e com base na verdade, nós sabemos que essa promessa vai ser cumprida. Então, a Bíblia mostra-nos quem Deus é. E é verdade, a Bíblia mostra-nos também muitas promessas de Deus, mas essas promessas têm valor porque são feitas pelo próprio Deus. E Deus, Ele é a verdade. Ele não somente fala e profere a verdade, como Ele é a própria verdade. Então, por isso, é que as promessas têm muito valor. E eu gostaria hoje de falar de uma delas. Gostaria de falar da fidelidade de Deus. Esta é uma das promessas mais reconfortantes que existem. É a fidelidade de Deus. Na segunda carta a Timóteo, que Paulo escreve a este seu discípulo Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, está escrito: se formos infiéis, Ele, referindo-se a Deus, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Isto lembra-nos de que, independentemente das nossas falhas, e são muitas, porque nós como seres humanos falhamos, Deus, que não falha, Ele mantém a sua palavra e a sua fidelidade. Quando diz no texto de que Deus não pode negar-se a si mesmo, é algo real e verdadeiro. Não há nada que Deus faça que contradiga aquilo que é a sua natureza. Logo, se a sua natureza é fiel, Ele é digno de confiança por causa da sua fidelidade, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, Ele mantém-se fiel. E a fidelidade de Deus tem muitas repercussões práticas. Uma delas é, Deus sendo fiel, Ele não muda. Ele não é de humores. Ele não é um Deus que acorda de manhã, entre aspas, e de acordo com o seu humor, Ele abençoa ou amaldiçoa a humanidade. Isso não acontece. Nós podemos sempre confiar de que Deus, Ele quer e trabalha sempre para o nosso bem. Mesmo quando nós não conseguimos perceber isso porque atravessamos alguma dificuldade, e o ouvinte neste momento pode estar a atravessar alguma dificuldade, mas Deus, Ele trabalha sempre para o nosso bem. Deus permanece fiel a si próprio no sentido de que podemos sempre esperar dele compreensão e alívio. Aliás, em Mateus 11, 28, este grande evangelista, Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É mais uma promessa. E aquilo que mantém esta promessa é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Nós podemos esperar da parte de Deus um tratamento com base no amor. Ele ama-nos.
Por isso, Ele cuida de nós. E este cuidado, este amor, ele é materializado no dia-a-dia, quando Ele nos livra e cuida de nós. O amor, é verdade, não é sempre permissivo. Ele não permite tudo. Ele não diz sim a tudo. Isso é um amor que está desvirtuado naquilo que é o nosso entendimento de amor. Ele não diz sim a todos os nossos pedidos que apresentamos em oração. E nós sabemos que existem até pedidos que os nossos pais terrenos, e nós próprios, se somos pais, nunca dizemos sempre sim aos nossos filhos. Não vamos conceder algum pedido que o nosso filho nos pede só por dizer que sim, quando esse pedido é algo que é para o seu mal. Então é assim que Deus funciona. Deus apenas concede aquilo que lhe pedimos se lhe pedirmos de acordo com a sua vontade. Porque em Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, Ele, Deus, na sua fidelidade, sendo o nosso Pai de amor, Ele sabe o que é o melhor para os seus filhos. E a vontade de Deus, como diz o texto de Romanos, é boa, é perfeita e é agradável. Por isso Ele concede quando pedimos algo baseado na sua vontade. Por isso é que oramos em nome de Jesus. É como se fosse o próprio Jesus a pedir. Então, que nós possamos refletir acerca das orações que temos tido. Porque se nós temos tido orações em que entendemos que aquilo não é o melhor para nós, então Deus não vai conceder. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Então, ao estar a pedir algo que até se fosse o próprio Jesus Ele pediria, aí o Senhor vai concretizar. E nós podemos confiar na fidelidade de Deus. Deus nunca nos deixa sós, nunca nos deixa desamparados. Nós podemos sempre confiar que Ele quer o nosso bem. E o nosso bem é o nosso crescimento espiritual, aquilo que nós chamamos de maturidade espiritual. O normal é alguém crescer, mesmo fisicamente alguém cresce, passa pela infância, passa pela juventude e torna-se um adulto e torna-se sendo um adulto saudável. Em termos espirituais é igual. A pessoa passa por uma fase em que é ainda alguém espiritualmente pequenino, mas depois vai crescendo. E a forma como cresce neste relacionamento espiritual com Deus é percebendo que Deus quer sempre o nosso bem e que por causa disso às vezes Ele responde às nossas orações com um sim e outras vezes com um não. Deus é fiel, mas acima de tudo Ele é fiel a si próprio no sentido em que Ele não se nega a si próprio. Por isso, confie em Deus e sempre que Ele responder a uma oração, saiba que Ele respondeu sendo aquilo que é o bom, o perfeito e o agradável para a sua vida. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.